Olá amigos, irmãos da página, mudou o sacerdote, também se faz mudança na lei. Tema de hoje, entendendo o fundamento do sábado de uma vez por todas, mandamentos do decálogo e mandamentos do Messias na nova aliança, judeus e gentios. Será feito análise de textos que foram ensinados a judeus e a gentios. Atenção, esta postagem não é para colocar por terra mandamentos do Eterno, e sim para mostrar o que foi ministrado e dado a nós gentios e cristãos, no pacto da graça do Salvador. Irmãos sabadistas, e demais, peguem vossas Bíblias, e vamos lá. Introdução. Mandamento do Eterno. Êxodo 28. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 9. 6 dias trabalharás, e farás todo o teu trabalho. 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado, e o santificou. Davi escreveu, mediante outras nações não terem recebido mandamentos do decálogo. Sabemos que Israel recebeu os mandamentos após o cativeiro. Reflita, Salmos 147, 19. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e as suas ordenanças a Israel. 20. Não fez assim a nenhuma das outras nações, e, quanto às suas ordenanças, elas não as conhecem. Louvai ao Senhor. Êxodo 31, 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações como pacto perpétuo. 17. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao sétimo dia descansou, e achou refrigério. Pacto com quem? Judeus pós-cativeiro ou gentios? Reflita, os gentios segundo Davi nessas épocas não conheciam as leis. Um certo judeu jovem e rico, quando perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para ser salvo, recebeu 6 mandamentos do decálogo e o sábado não estava nesta lista. Confira. Mateus 19, 18. Perguntou-lhe ele, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. 19. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Notou? Agora um assunto que era somente com os judeus que se convertiam ao Messias. Hebreus 8, 8. Porque repreendendo-os, diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. 9. Não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Note que aí, o Eterno está falando com Israel, e fala de novo pacto. O que os gentios e os judeus convertidos à aliança do Messias receberam foi o que está em Gálatas 3, 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. 24. De modo que a lei se tornou nosso aió, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. 25. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aió. Paulo não estava falando com gentios, ele estava falando com irmãos judeus que se convertiam, e que foram guardados pela Torá. Nenhum gentio foi guardado debaixo da lei, nenhum gentio recebeu a Torá para ser seu guia. Mesmo que fossem judeus, não estariam mais debaixo dos mandamentos da Torá. Não existe um versículo sequer no Novo Testamento que diga que os gentios devem guardar o sábado. Veja na Aliança Renovada, os mandamentos do Messias, e poderá notar que ele não ordenou a guarda do sábado a nós de outras nações. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Gálatas 5, 14. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vejam que o Salvador era perseguido por curar no sábado, e por fazer qualquer boa obra. Reflitam nos textos, não se vê o Messias pregando a guarda do sábado na aliança feita conosco. João 5, 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mateus
12, 1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas, e a comer. 2. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. 5. Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado, e ficam sem culpa? 6. Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. 7. Mas, se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero, e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. 8. Porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. João 5:16. Por isso os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. 17. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João 5:9. Imediatamente o homem ficou são, e, tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. 10. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. 11. Ele, porém, lhes respondeu: Aquele que me curou, esse mesmo me disse: Toma o teu leito e anda. Lucas 13:14. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para serdes curados, e não no dia de sábado. 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento, para o levar a beber. 16. E não devia ser solta desta prisão, no dia de sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. 17. E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Mateus 12:10. Eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, e eles, para poderem acusar a Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? 12. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem nos sábados. 14. Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele, para o matarem. João 9:14. Ora, era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. 15. Então os fariseus também se puseram a perguntar-lhe como recebera a vista. Respondeu-lhes ele: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. 16. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pôde um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tantos textos, e vemos ainda religiosos sabadistas julgando irmãos que diante de Deus estão inocentes de tal culpa. O que nosso Salvador deixou no novo pacto foi o exemplo de fazer o bem. Santifique todos os dias da vida se puderem, mas se não puder santificar no sábado, tome o exemplo nos textos. Na nova aliança a guarda do sábado não é uma obrigação, mas se quiser guardar e santificar, faça para Deus com amor, e não julgue seu irmão que santifica outros dias. Olhe a instrução do apóstolo Paulo, o emissário do Senhor. Romanos 14:5. A quem considere um dia mais sagrado do que outro, outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. 6. Aquele que guarda um dia especial, para o Senhor assim o considera. 7. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. 10. Mas, tu, porque julgas teu irmão, ou tu, igualmente, porque desprezas teu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Reflita também em Colossenses 2:16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. 17. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. O Antigo Testamento, como confirmado neste versículo, é sombra das coisas futuras. Versículo abaixo usado pelos irmãos sabadistas, lembrando que o mesmo João que teve a revelação foi o mesmo que escreveu o Evangelho de João. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Leia João 15:12, e veja se tem ordenança de guardar o sábado. João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja novamente João escrevendo, 1 João 3:23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. 24. Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Cadê o sábado? Reflita em 2 João 1:5. E agora, Senhora, rogo-te, não como te escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andem neles. Que mandamento? Reflita. Paulo escreveu a Timóteo. 1 Timóteo 1:18. Esta admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja. 19. Conservando a fé, e uma boa consciência, a qual alguns havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé. Interessante, Paulo não advertiu Timóteo sobre o sábado. João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. 11. E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Mandamento essencial que é o amor. Podes ler texto e contexto e veja que Paulo não tocou no assunto de sábados. Nossos irmãos sabadistas dizem que o selo é o sábado. Vamos refletir nos ensinos apostólicos no Pacto da Graça. Confira. Efésios 1:13, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 2 Coríntios 1:21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, e nos ungiu, é Deus. 22. O qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Mediante a tantas provas, desde o Antigo até o Novo Testamento, sigamos o que é obrigatório na graça de nosso Senhor e Salvador. Ame ao Pai de todo o coração, e ao próximo como a si mesmo, e nos abstenhamos de todo o mal deste mundo, que jaz no maligno. Graça e paz.